Hoje nós seguimos acompanhando o sumiço misterioso do Fábio Rodrigues da Silva. A família não tem notícias dele há 12 dias. Essas são as últimas imagens do carro dele antes de ser encontrado dentro de uma vala. O Fábio é motorista de aplicativo, desapareceu depois de fazer uma viagem de Pará de Minas para a cidade onde mora, Nova Serrana. Nós estamos acompanhando de perto este caso. Já sabemos que o veículo foi localizado com tudo dentro, celular do Fábio, cartões de crédito, carteira, nada foi levado. Já sabe também que, segundo a polícia, ele não tinha desafetos. Até agora, algumas perguntas, muitas na verdade, né? Quase nenhuma sem respostas. Eu vou chamar o Vinícius Rangel, que está comigo nessa história, para trazer mais novidades. Hoje, num ato de desespero, os familiares estão percorrendo, né, a cidade para pregar cartazes. Vinícius, boa noite. Alguma novidade? Eu sei que você retornou ao local, tem uns pontos aí que a gente vai tentar tirar umas dúvidas aí. E aí, me conta tudo. Shirley, boa noite para você, para todo mundo ligado no Cidade Alerta Minas. É o 13º dia desde o desaparecimento do Fábio, viu? Porque como ele sumiu de sábado para domingo, na madrugada do dia 13, então nós estamos chegando nesse 13º dia de buscas, de muita aflição, de angústia e principalmente sem nenhum tipo de informação de onde esteja o motorista de aplicativo. Isso a gente sabe, Shirley, que com o passar do tempo, quando uma pessoa está desaparecida, as chances de encontrá-la, as chances de ter notícias, infelizmente, as chances de reaver essa pessoa até com vida, segundo estatísticas da própria polícia, isso vai diminuindo. Isso vai causando muita aflição para a família e, claro, para todo mundo que está envolvido, não só a família, mas os amigos, outros motoristas de aplicativo aqui de Nova Serrana, que estão muito preocupados. Hoje nós voltamos lá no local de onde o carro dele foi encontrado, porque voltando ao espaço e olhando alguns detalhes, a gente vai tendo uma outra visão, né? A primeira delas que a gente precisa chamar a atenção é a forma como o carro estava e onde ele foi parar, né? Então, o carro ele desceu uma rua, ele subiu um morrinho de terra antes de cair nessa vala. Isso me chamou muita atenção hoje. Por quê? Os dados que a gente tem, que foram repassados pela central do aplicativo, pelo rastreamento do carro, o veículo estaria em baixa velocidade e ele estaria também desengrenado, ele estaria no ponto morto. Mas espera aí, como é que um carro vai descer em baixa velocidade uma rua, passar por um meio-fio que não tem o rebaixamento, é um meio-fio alto, subir uma parte de terra para depois cair dentro de uma vala? Achei isso muito curioso, né, Shirley? Não é algo assim tão comum. Outro ponto que me chamou muita atenção voltando ao local é um loteamento, uma área de acesso mais difícil, restrito, tem muita pedra, muito mato, uma área de mata muito grande. É que, segundo a polícia, o chinelo do Fábio, um pé estava bem perto do carro e outro estava um pouquinho mais distante, mas dentro da vala ainda. Como que uma pessoa em sã consciência, ou mesmo que ela não tivesse consciência de quem era, né? Ela perdeu a consciência, não sabe onde está, quem é. Como é que a pessoa vai sair caminhando descalça? Não é comum isso, né? A pessoa, pelo instinto de sobrevivência, de normalidade, ela está com o chinelo, ela vai calçar o chinelo para poder seguir caminho. Então, o fato desse chinelo estar lá abandonado e o local ser distante, isso me chamou muita atenção. Mas eu quero convidar você, Shirley, e quem está acompanhando agora o Cidade Alerta, para a gente refazer os últimos passos do carro do Fábio. São os últimos passos do Fábio? A gente não sabe. Por quê? Não temos a garantia de que ele estava dentro do carro. O carro era dele, havia retornado de Pará de Minas, de uma corrida particular que havia sido feita, não pelo aplicativo. E a pergunta que mais tem sido feita aqui: o Fábio estava dentro desse carro? O Fábio estava sozinho dentro desse carro? Essas respostas a gente ainda não tem. Daqui a pouco eu volto com outras informações, mas vamos acompanhar agora esse último trajeto do ponto de onde o Fábio entrou nessa área de loteamento, o carro dele entrou nessa área de loteamento, até a área que ele caiu e também as buscas que a família fez hoje. A família fez buscas por conta própria, porque não está tendo apoio.
não está tendo apoio do Corpo de Bombeiros, não está tendo uma mobilização da polícia para fazer essas buscas na região. Então eles, por conta própria, pegaram carros, foram para o meio do mato mais um dia em busca de algum vestígio, um pedaço de roupa, algo que possa demonstrar que o Fábio passou por ali e que ele está bem. Vamos acompanhar. Este ponto é fundamental para a gente entender e refazer os últimos passos do Fábio. Ele passou por aqui pouco antes de 1h da manhã. Essa é a área de loteamento a menos de 1 quilômetro de onde o carro foi encontrado. A gente percebe que há terra, uma barricada aqui, para evitar o trânsito de veículos, principalmente à noite, já que não há iluminação e o bairro não está ainda liberado para essa passagem. Antes de chegar aqui, por volta de 00h46, uma câmera de segurança registrou o Fábio passando pela entrada da cidade de Nova Serrana. Ele havia levado passageiros para Pará de Minas e teria voltado. Mas antes disso, rodou por várias ruas, por alguns bairros, por cerca de 15 minutos. E passou aqui, então, pouco antes de 1h da manhã. A partir de agora, nós vamos refazer esses passos exatamente como o Fábio fez, de carro, fazendo esse trajeto até onde o veículo foi encontrado. Para entender, por exemplo, quanto tempo ele gastou até o local onde o carro estava. Nós vamos na mesma velocidade, ele andou durante todo esse tempo por cerca de 2 minutos até lá, a 20 km por hora, velocidade variando entre 20 e 30 km. Aliás, todo o trajeto que ele fez aqui na cidade de Nova Serrana, esses 15 minutos que ele ficou circulando, foi nessa velocidade baixa, 20, 30 km, segundo o rastreador do veículo. E chama a atenção também que ele não fez nenhuma parada. Não parou em um semáforo, não parou em um cruzamento, na parada obrigatória, o que seria normal. Nós estamos falando da madrugada de domingo, dia 14 de setembro, os últimos momentos em que ele foi visto. Portanto, ele passou por aqui e, nesse momento, nessa exata baixada aqui, ele teria, com o carro desengrenado, passado neste ponto. Olha só, tem um meio-fio ali, que é alto, e daqui para frente, nós vamos descer e mostrar o que aconteceu. O carro, portanto, veio desengrenado, de ponto morto, passou direto pelo meio-fio, subiu a área de terra. No domingo não havia chovido, portanto, a poeira aqui estava muito grande, e caiu de ponta nessa vala. O fato do veículo ter passado por aqui em baixa velocidade chama muita atenção. O meio-fio, ele é alto, não é baixo, rebaixado para que o carro passe. E essa área é exatamente alta a terra. Pelos dados do GPS, o motorista não teria acelerado. E se ele estava em baixa velocidade, como o veículo teria conseguido subir nessa área para então depois cair de ponta aqui na vala? Que inclusive é o vídeo que nós temos e que mostra de uma maneira bem assustadora a forma como o carro ficou aqui. Ele ficou completamente dentro da vala. Os pertences do Fábio estavam dentro do veículo. O Fábio, se é que ele estava dentro do carro, e é uma das perguntas que têm sido feitas, ele saiu pela porta do passageiro. Havia marcas de pé no painel, os pertences, portanto, todos dentro do carro. E a informação que a gente tem é que os chinelos do Fábio, um estava um pouco mais à frente, perto do carro, e o outro estaria um pouco mais aqui para baixo. Vejam que é uma passagem extremamente difícil, apertada, lá da ponta de onde o carro ficou caído, até a parte mais aqui de baixo, por onde, teoricamente, ele teria saído do veículo e caminhado. Há relatos, inclusive, que havia alguns passos, algumas pegadas aqui nessa área. Mas nós estamos falando que isso era por volta de 1h15 da madrugada. Não há aqui nenhum tipo de iluminação. Então nós estamos num local que de noite é um completo breu. E ele estava descalço. Ele saiu caminhando por aqui sem nenhum tipo de calçado. Ele saiu sozinho. Havia alguém dentro do carro com ele ou não?
Era mesmo o Fábio que estava dentro desse veículo? Essas perguntas têm sido feitas recorrentemente e todas elas sem resposta. Aqui nós estamos bem próximos da BR-262, cerca de 2, 3 quarteirões da BR, e ele pode ter caminhado para lá, mas pode ter caminhado para qualquer outro lugar dessa área de loteamento que tem muito mato. E a família acredita, inclusive, que ele possa estar perdido em algum desse lugar. O que nós temos agora são os familiares fazendo buscas por conta própria em vários locais aqui desse loteamento para tentar notícias, encontrar algum vestígio que possa indicar que o Fábio está vivo e que o Fábio passou por aqui em algum local. Mas, até o momento, nenhum outro vestígio, além das pegadas que foram encontradas no próprio domingo, dia 14, foram encontradas por aqui. Tem chamado muita atenção o fato de que o veículo veio direto, sem parar, e que o veículo foi desligado pouco depois que caiu na vala. 18 segundos depois que o veículo se acidentou, ele foi desligado. Portanto, a informação que a polícia trabalha é que havia alguém dentro do carro. Mas a gente não sabe aonde essa pessoa está, se é o Fábio, se seria outra pessoa, ou se mais de uma pessoa dentro do carro. O Fábio poderia, inclusive, estar sendo ameaçado dentro desse veículo. Nós também não sabemos, e é uma das outras perguntas que estão sem resposta, se o Fábio, que estava no veículo, no momento do acidente, se ele perdeu a consciência, por exemplo, e está perdido em algum lugar. A família tem feito essas buscas exatamente para tentar essa resposta. A Daniele, que é irmã do Fábio, tem se empenhado todos esses dias, né, Dani? E tem sido assim, vocês por conta própria, com a ajuda de amigos, no meio do mato, tentando alguma informação. Tentando alguma informação, a gente desde domingo, né, que a gente já ficou sabendo da notícia, a gente já fez buscas domingo, segunda, todos os dias. A gente veio aqui no meio do mato, até onde a gente conseguiu entrar na mata, a gente foi. E a gente foi também na beira da estrada da BR, foi na beira do Rio Pará, tudo que corta aqui próximo, a gente procurou tudo. E não tem nenhuma pista, nenhum pedaço de roupa, nada, nenhuma pista para dar um direcionamento para a gente. Ele estava, vamos caminhar aqui para poder mostrar, Bira, essa área aqui que é difícil acesso mesmo, mas que os familiares têm se empenhado para tentar fazer essas buscas. Ele estava de chinelo e o chinelo dele ficou para trás. Isso também está chamando muita atenção de vocês, porque caminhar por aqui descalço não é algo tão simples. Não, não é fácil caminhar descalço, porque é difícil, o chão também é muito mato, espinho, tem todas essas questões. Então, assim, a gente fica por entender como que ele saiu descalço, como que saiu andando, até para andar, né, se saiu atordoado na beira da BR. Tudo isso a gente fica se perguntando. Agora, Dani, vocês têm feito muitas perguntas e uma delas agora é em relação ao apoio do Corpo de Bombeiros, porque a polícia chegou a pedir essa semana o apoio para fazer buscas, mas parece que isso não vai para frente. Isso, aí eu mesmo fui no Corpo de Bombeiros hoje para saber como que estava esse ofício, se tinha esse pedido. Então, segundo as informações que eles me passaram, a princípio a informação é o seguinte: se eles tivessem sido chamados de imediato, teria como abranger uma busca maior, que eles poderiam usar cães, drone com infravermelho para detectar se tinha alguém na mata, se não tinha, ou os cachorros para saber até se ele tivesse entrado em outro veículo. Então, assim, aí como hoje já tem mais de 10 dias, 13 dias hoje, então assim, eles falou que não tem como, por exemplo, ter esse direcionamento, porque já se passaram dias, já choveu, tem muita coisa que não tem como agora mais. Se eles tivessem sido acionados antes, teriam vindo, inclusive com apoio de cães, e o cenário poderia ser outro. Isso, é isso que eu penso, porque se eles tivessem sido chamados, aí poderia, segundo eles, helicóptero, drone, os cães, então assim, teria como a gente ter um direcionamento de onde ele foi, para onde ele foi, o que aconteceu. Porque até então a gente tem tantas dúvidas, né? Igual se é ele mesmo que estava no veículo, né? Segundo as investigações, tudo indica que era ele, que ele estava no veículo, estava sozinho. Mas para a gente, família, o que dói, igual eu falei, eu não vi nenhuma imagem que mostra ele dentro do veículo depois que retornou de Pará de Minas.
Então, assim, até nisso a gente tem essa dúvida. Ainda que fica tocando no coração da gente essa dúvida, se é ele, onde que está, o que está fazendo, o que aconteceu, se ele bateu a cabeça e ficou atordoado, perdeu a memória. A gente não tem nem o que pensar mais, assim, toda a linha de raciocínio que a gente utiliza não chega a lugar nenhum. 13 dias depois desse desaparecimento, se ele está em algum lugar, alguém teria visto ele. Isso. E se ele está bem, ele também teria visto as reportagens e toda a repercussão que está dando na cidade. Isso que eu imagino, que se ele estivesse andando por aí, devido à mobilização, até agradeço todo mundo que compartilha, que sai divulgando também nas redes sociais a foto dele, o nosso apelo, o nosso pedido, porque está muito difícil, está muito dolorido. A nossa família, a nossa família está sofrendo muito, igual eu falei, a gente morre a cada dia, sem uma resposta, sem uma notícia, sem um direcionamento. Então, assim, a gente não pode ficar desse jeito. Eu falei, é muito triste para mim, como irmã, eu preocupo em buscar por ele e, ao mesmo tempo, eu preocupo com os meus pais, com as filhas dele, com a esposa. Os meus pais, a minha mãe, ela está morrendo a cada dia. Então, assim, eu não estou perdendo só uma pessoa que está desaparecida, eu estou perdendo outra que está próximo de mim também. Então, é por isso que dói muito. Você não saber de nada, não ter direcionamento, não ter onde buscar. Então, assim, a gente tem uma sensação de impotência muito grande. O que está ao nosso alcance de família, a gente está fazendo. Igual eu falei, a gente não trabalha, a gente não come, a gente não dorme. Igual eu falei, tem 15 dias que eu não vou no meu emprego. Então, assim, porque eu não tenho condições psicológicas para ir no meu emprego, não tenho condições de trabalhar, eu não paro de pensar. Todo dia, quando amanhece o dia, eu penso, onde eu vou hoje? O que eu vou fazer? A gente às vezes sai, às vezes eu pego o carro e saio na beira da BR, na estrada, para ver se vê alguém parecido com ele, se alguém viu alguma coisa, tentando buscar alguma informação. Só que a gente faz uma busca no escuro, porque a gente não tem um direcionamento. Então a gente vai pelo coração. O que a gente sente na vontade, na ânsia de encontrar, na busca mesmo, de encontrar a resposta, de encontrar ele. Esse detalhe da subida até a vala embaralhou toda a minha cabeça, Vinícius. Porque o que o rastreador passou para o administrador do aplicativo, foi registrado, e o administrador do aplicativo passou para a polícia, é que quando ele chega nesse loteamento, ele anda por 2 minutos, por 19 quilômetros, em ponto morto, até cair na vala, não bate. Não bate. Porque para subir até a vala ali, quando ele chega no meio-fio, ele tinha que estar de primeira. Ele caiu na vala engrenado. Ele caiu na vala de primeira. Para chegar até aquela vala, ele estava no mínimo de primeira. Vinícius, como é que estão as buscas aí pelo Fábio? Mas antes, vamos lá. Antes, vamos nós dois aqui primeiro, antes de você falar com a família. A gente estava falando do rastreador que o administrador do aplicativo passou para a polícia, que o carro do Fábio estava na velocidade de 19 quilômetros por hora no loteamento e que subiu até a vala, que foi até a vala, caiu na vala em ponto morto. E a gente viu que para subir do meio-fio até a vala, ele tinha que estar de primeira, né? Eu acho que a gente vai ter que voltar na polícia para verificar isso aí. A polícia vai submeter este rastreador à perícia, que pelo que a gente viu, não está batendo, né, Vinícius? Exatamente, Shirley. A gente precisa levar isso em consideração. Essas informações que estão sendo apuradas, que foram repassadas para a gente e também para a polícia, elas foram extraídas de um sistema da empresa de aplicativo. A gente não sabe dizer, por exemplo, se esse sistema tem alguma inconsistência, se ele pode ter apresentado algum erro ou não. Porque, de fato, me chama muita atenção o fato de um motorista ficar rodando 15 minutos dentro de uma cidade que tem vários cruzamentos, que tem parada obrigatória, que tem semáforos, sem parar, sem nem reduzir a velocidade para passar nesses cruzamentos. Alguém vai dizer assim, mas era de madrugada, isso é 00:46 até 1 da manhã. Mas mesmo assim, passando direto em todos os cruzamentos, né? A pergunta que eu fiz ontem quando vi as imagens era se não tinha nenhum motoqueiro atrás dele, por exemplo, ou um outro veículo e ele estava fugindo. Mas aparentemente não, ele não estava sendo perseguido. Mas havia alguém dentro do carro? Isso a gente não sabe. Era mesmo o Fábio que estava dentro do carro? E isso a gente também não tem certeza. E precisa ser levado em consideração. Porque nós vimos aí, né, no passo a passo dos últimos minutos, que para entrar nessa área de loteamento,
há uma barricada de terra. Então você tem que dar uma acelerada ali. Para passar e chegar até onde o carro estava, então desce uma rua, a rua de asfalto já, bate no meio-fio que é alto, sobe a parte de terra para descer de novo para a vala, né? Então a informação que se tem é que o carro estava desengrenado. Por que se chegou a essa conclusão? Porque se ele tivesse de primeira, por exemplo, que seria o normal, ao bater, ao cair e as rodas travarem, o carro iria desligar automaticamente, né? Porque quando a gente sabe, quem dirige o carro sabe, se a gente coloca a marcha, solta o acelerador, o carro vai, o freio, o carro vai. Mas se a gente freia com ele engrenado, ele dá aquela engasgada e morre, né? Ele perde a ignição. Então, ele caiu, ele deveria desligar nesse mesmo momento. Mas a informação do aplicativo, do rastreador, é que ele foi desligado 18 segundos depois de cair na vala. Não há um registro, por exemplo, de que o carro tenha parado antes e alguém poderia ter descido, por exemplo, e empurrado esse carro para dentro da vala. A informação que a gente tem pelo aplicativo é que não foi isso. Mas e se tiver algum erro nesse registro? E mais, o carro foi periciado, mas com algumas informações ali. O pé, né, a marca de pé no painel, uma marca de terra e abrindo a porta do passageiro. Mas a gente não tem a identificação para saber se é o Fábio ou não. Então isso está chamando muita atenção, junto com o fato dele ter saído descalço, dele ter ficado possivelmente andando sozinho nessa área deserta praticamente lá do loteamento. Acho muito estranho, né, Shirley, que a pessoa saia, deixa o sapato para trás, o chinelo para trás e vai caminhar no meio de terra, no meio de pedra, no meio de asfalto de entulho, descalço, mesmo sem ter uma plena consciência. Isso me parece um pouco improvável. São várias perguntas que ainda estão sem respostas, né? Ô Vinícius, vamos conversar com a família aí, falar sobre essas buscas, o que eles estão fazendo, porque eles não param, né? E os bombeiros, ao que tudo indica, não estão dando seguimento nessas buscas, porque para eles, com o tempo que passou, as pistas, elas já se perderam, né? Exatamente, Shirley. Isso tem causado muita angústia, porque o que a família falou comigo um pouquinho mais cedo é o seguinte: olha, no desespero do dia, a gente não ia correr atrás de bombeiro para arrumar cachorro, para arrumar drone, para poder fazer essa busca. O que a gente esperava era ter acionado a polícia e a polícia ter feito todo esse trâmite. E aí hoje, quando a irmã do Fábio chega no Corpo de Bombeiros para cobrar, olha, o delegado falou que ia pedir apoio de vocês, a resposta que eles têm é: não tem o que a gente fazer, porque já se passaram 13 dias. Nesse momento, olha só, o pessoal tá ali colando cartaz, 6h30 da noite, já escuro, aqui no bairro Romeu Duarte. A família está espalhando, do outro lado também tem o pessoal colocando cartazes em postes, nas paredes, perto de pontos de ônibus, se movimentando, porque é o que eles podem fazer, colocar o cartaz com a foto do Fábio, telefone de contato, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque não há mais o que fazer, não há mais aonde buscar informação. E o que eles sempre falam é isso: se o Fábio de fato tá bem, tá vivo, tá consciente, por que ele não aparece? Se alguém tá vendo o Fábio passar em algum lugar, 13 dias ele estaria dentro de uma casa. O que é isso? É um cativeiro, então, que ele não saiu para ninguém ter visto ele? Então isso está causando muita angústia. Seu Gilson está aqui hoje de novo com a gente, né, seu Gilson? Está segurando o cartaz aqui, é esse cartaz que está sendo espalhado pela cidade. O senhor falava mais cedo comigo que acha muito difícil do Fábio ter caído com o carro naquela cratera, tá sozinho e ter saído perambulando do nada. Realmente, eu acho muito difícil ele ter saído ali sozinho. Porque o que o coração do pai tá falando, seu Gilson? Uai, eu não sei, alguém estava com ele. O senhor acredita que alguém... Eu acho que alguém estava com ele, sozinho, para ele sair dali do nada. Tava lá, alguém estava com ele, eu acho que estava. Se essa lógica do rastreamento do carro estiver correta, alguém voltou com ele de Pará de Minas, por exemplo, lá do Parque de Exposições? Realmente, eu acho que alguém voltou com ele e ou caiu, ou foi julgado aquele carro lá, alguém saiu com ele ali. Eu fiquei, não tem lógica. A gente já procurou para todo lado, nada de pista, nem nada. Minha roupa, só o chinelo que ficou para trás, meio estranho também, né? Estranho demais da conta. Só o chinelo ficou lá, roupa nem nada, a blusa dele do aplicativo nem nada.
O senhor tá passando esses dias difíceis com a dona Augusta também, né, mãe do Fábio, que tá com a pressão alta, tá muito inconformada com essa situação. Realmente, a minha pressão também estava alta ontem, a minha glicose subiu demais. Ontem minha glicose estava em 300. O senhor acha que está precisando de uma mobilização maior também dos poderes hoje com essa notícia da falta do Corpo de Bombeiros e de que eles teriam que ter sido acionados mais cedo? Isso é de cortar o coração. Demais da conta, precisa de mais da conta. Porque a gente sozinho, o que a gente vai fazer? A gente conta com eles. Cadê eles para ajudar? O senhor acha que o Fábio pode estar em algum lugar, com alguém segurando ele, ou ele de fato perdeu a consciência e pode estar até em algum lugar lá do lote? Uai, a gente pensa em tudo, né? Tudo é hipótese, né? Já com alguém, ou se ele só andando, se estiver com alguém, vê o empenho da gente, esses cartazes, liga pra gente, liga pra polícia, liga para o telefone do cartaz, para acabar essa angústia da gente. A gente quer ele do lado da gente, a gente tratar dele, se ele tiver com um problema de cabeça, coisa assim. Até então ele nunca tinha apresentado nenhum indício de que não estaria bem psicologicamente ou que precisasse de algum acompanhamento. Não, nunca apresentou, não. Pessoa saudável, graças a Deus. Você foi um menino bom? Foi, graças a Deus. Estudava? Meus filhos, todos três. Foi muito bom, graças a Deus. Certo, obrigado, seu Gilson. Shirley, a gente continua nesse caso. Queremos informações, queremos agora mais empenho para essas buscas, queremos entender o que aconteceu com o motorista de aplicativo que sai para trabalhar e não volta para casa, desaparece misteriosamente. Cadê o Fábio, Shirley? Cadê o Fábio, Vinícius? Obrigada, agradeço a família aí pra gente de novo e nós vamos continuar nesse caso até que nós tenhamos alguma notícia do Fábio, até que ele apareça. A gente vai torcer para que ele apareça e que tenha uma notícia e, de preferência, uma notícia boa, né?